Olá! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, falando especificamente sobre uma técnica, que eu venho atuando, que é a dispersão emocional magnética, a DEMAG, e explicar para vocês o que é essa técnica, na prática. A dispersão emocional magnética, ela é uma técnica holística. Ela não é uma ferramenta da psicologia, mas ela vem como coadjuvante, para a gente poder identificar as questões emocionais nesse universo, das questões emocionais que vão implicando em um adoecimento. Então, como é que acontece? A gente vivencia alguma experiência que a gente não conseguiu lidar, e toda a emoção, que a gente vivencia diante de um evento que a gente não conseguiu assimilar, processar muito bem, como a emoção ela é energia, ela fica estagnada quando a gente não dá vazão a essa emoção. E ela fica em alguma parte do nosso corpo. Por isso que muitas vezes a gente traz algum processo, de adoecimento no corpo físico. Então, o ECAD, que é o que nós chamamos, que é o estado mental, comportamentos e atitudes destrutivas, são uma soma de emoções, sensações, comportamento, sentimentos que aquele evento trouxe na nossa vida. Então, todo o ECAD construído, ele fica registrado no nosso DNA. E quando ele está registrado no nosso DNA, impede para que tenha a manifestação, tanto que possa o DNA até seguir o seu fluxo normal, para que realmente tenha essa manifestação, tanto da questão física como da questão emocional. Então, esse ECAD é que muitas vezes nos deixa, por exemplo, para trazer mais um exemplo, na minha experiência, eu era uma pessoa muito insegura. Então, quando eu fui identificar, essas emoções, que esses ECADs, na verdade, que traziam a insegurança, então a gente tem uma tabela, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma tabela onde a gente vai, de uma forma, através da bioenergética, nos comunicando, com nós, enquanto terapeutas, e a pessoa, o assistido, e a gente vai através do movimento da cinesiologia. Então, por exemplo, eu vou convencionar através dos pés, por exemplo, que é a forma como eu vou trabalhando, através dos pés. Também tem a utilização do pêndulo, que a gente pode fazer também à distância. Depois também explico um pouquinho sobre a questão do pêndulo, não neste vídeo, mas em um outro, para vocês poderem também entender como é que você faz também à distância, em qualquer local do Brasil, do mundo. Você pode também experimentar e vivenciar essa experiência com as técnicas integrativas. Então, através da bioenergia, eu vou me comunicar, a inteligência do próprio corpo, e através da cinesiologia, que é o movimento em que a gente vai trazer do próprio corpo, Então, eu vou convencionar no pé que, estando alinhado, é um não. Quando a gente vai trazer, uma outra resposta que vai dar o sim, é quando ele vai desnivelar. Se ele vai desnivelar, se ele sai dessa linha, então isso quer dizer um sim. E aí eu vou trabalhando, Então, por exemplo, dentro, da insegurança, por exemplo, pode ter o abandono, pode ter, reforçando a questão da insegurança, ou uma culpa. Então a gente vai, pela história de vida daquela pessoa, identificando quais são esses ECADs destrutivos que estão afetando a sua vida. É impressionante, quando a gente vai finalizando, o atendimento, e que a gente identifica essas emoções, que a gente transmuta, ou seja, todo aquele bloco energético que estava ali estagnado, a gente identifica, transmuta e muda, dissipa essas emoções, Então, aquele bloco, quando a gente vai fazer, muitas vezes a gente vai trazer até ECADs que são transgeracionais, que vieram também, da sua família mesmo, da linhagem materna ou paterna, e que tudo ali você vem, trazendo. E aí, quando a gente faz essa identificação, a gente honra
aquilo que a gente, né, vivenciou, né, pelos nossos, né, pais, avós, bisavós, e a gente segue o fluxo da nossa vida sem estar carregando todas essas emoções que ficaram ali registradas no nosso DNA. Então é uma técnica que a gente consegue identificar de uma forma muito rápida e consegue, a partir dessa identificação, quando a gente traz, né, para o assistido, ele toma consciência. Não há nada melhor do que a gente poder saber quais são essas emoções que ficaram, né, tão forte em nós. Então, quando a gente vai identificando, a gente toma consciência. Porque se a gente não tomar consciência, né, sobre aquilo que está causando a gente, muitas vezes como a gente pode estar vivenciando outra situação e a gente criar outras massas, né? Porque a emoção ela é energia, né? Então ela é composta por várias questões. Quando a gente passa por um evento traumático ou um evento em que a gente não conseguiu lidar com aquela situação. Então se torna algo, né, que vai nos trazendo muita dor, a gente se contrai muito mais. Né? E aí, quando a gente vai identificando, transmutando, trabalhando essas questões emocionais que implicam no físico, né? Isso traz para a gente uma maior leveza, uma liberdade, né? Para que a gente possa ir seguindo a vida, né? Não carregando esse peso da nossa história, né? Do que a gente foi vivenciar e não conseguiu, né? Processar. E tudo bem, porque tem algumas situações que a gente vivencia que a gente não consegue dar conta, né? E é muito carregado com muitos preconceitos, né? Sempre a gente tem que ser a pessoa muito forte, né? Uma pessoa que consegue lidar. E aí quando a gente vê, a gente aparece com vários tipos de adoecimento, como a ansiedade, a depressão. E é uma técnica, né, que a gente vai atuar de uma forma muito precisa na própria raiz, né, daquela emoção, né, daquele ECAD ali que está sendo destrutivo no teu comportamento, na tua vida. Então, é o que eu queria também passar para vocês. Também a gente consegue, a partir do momento que a gente vai vendo os ECADs, a gente também consegue identificar os ECACs, né? Porque esses ECADs, quando ficam no nosso corpo, ele impede, né, que outras emoções positivas, elas tenham mais evidência. E quando a gente transmuta, a gente consegue fortalecer a personalidade, né, a forma da pessoa ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então a gente vai ativando. Então, por exemplo, eu tinha falado para vocês a questão do abandono. Então, acolho-me, nutro meu coração de afeto, né? Escolho o que flui. Então, tem muitas questões que a gente vai vivenciando, por exemplo, dependência emocional. Então, o que está ali, né, acontecendo ali que você está trazendo essa dependência emocional? Né? Quais são as emoções? Quais são os ECADs que estão sendo destrutivos? Né? Então, quando a gente vai fazendo essa, dizer, com uma limpeza, né, do nosso próprio corpo, isso vai trazer muita leveza, muita leveza. Né? Então, é uma forma muito precisa, né? E ela vem como esse coadjuvante, né? Então, por exemplo, se você faz já psicoterapias, né? Se você já faz outras terapias, ela ainda vai potencializar ainda mais, porque a gente vai conseguir nomear. E quando a gente nomeia aquilo que a gente está vivenciando, as nossas questões emocionais, referente aos nossos sentimentos, a gente tem uma tomada de consciência muito melhor. E muitas questões que a gente vivencia não está no racional, ele está no corpo mental. E quando a gente vai trabalhando, trabalhando essas questões da parte energética, espiritual, física, emocional, a gente trabalha um conjunto como um todo no corpo da pessoa. Não é só de um evento. De um evento, a gente vai identificar tantos outros que podem também estar causando aí para você, né, dificuldades de poder ter mais bem-estar emocional, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, você também pode colocar aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo com todo carinho, falando mais sobre essa técnica, tá bom? Se você também curtiu, né, se você fez sentido para você, que você possa curtir, né, que você possa aí compartilhar com outras pessoas para que também possam ter o entendimento sobre a dispersão emocional magnética, a DEMAG, tá bom?
Um grande abraço e até o próximo vídeo.